Bom dia a todos e a todos, né? Eu quero contar um pouquinho da história daqui do cemitério, né? Alguns podem gostar, podem entender, outros não. Mas eu quero contar um pouquinho da história, né? Que mesmo esses aqui, né, já falecidos, um há menos tempo, outros há mais tempos, mas eu gosto de pensar dessa forma, né? Para aqueles meus tios, meus primos, irmão, pais, né, sobrinho, que depois eles possam entender um pouco disso que eu estou falando. Quero contar um pouquinho da história desse cemitério. Aqui no Nordeste o pessoal tem um hábito, né, tem o costume de ter cemitério da família, né? E nós não somos diferentes, a gente né, seguimos algumas regras, não vou dizer regra, mas alguns ritmos, algumas tradições, né, da família de ter cemitério. E a gente acha, eu em particular acho muito importante isso, né? E para quem não sabe, eu estou aqui na Fazenda Fundo do Saco, onde praticamente não nasci, né, numa cidade aqui próxima, mas me criei aqui, vim para cá acho que com um ano e pouco. E aqui, como eu já contei, era tudo mato, né? Tinha uma casinha de taipa, meu avô comprou isso aqui, não vou lembrar a época, mas acho que em 50 e alguma coisa, né? Meu avô era vaqueiro, depois fazendeiro, né, todo o processo. E eu não podia deixar de contar um pouquinho da história, do que eu sei, do que eu conheço, do que eu vivi, né? Vivi aqui por muitos anos e estou em São Paulo, mas estou aqui com frequência e isso aqui é que me traz um alívio quando eu venho aqui, não sei porquê, mas onde a gente nasceu, onde cresceu, onde aprendeu, onde foi educado, então eu particularmente eu adoro vir aqui e como muitos às vezes não vão entender, acha estranho cemitério perto de casa, aquela coisa e tal, né? Acho que estamos 200 metros da nossa casa, 150 metros. E do lado da casa da minha tia, na frente ali a casa dos meus avós já falecidos, que não mora ninguém, mas eu vou contar um pouquinho. Eu gosto muito de história e aqui não podia ser diferente, não podia deixar passar essa história da minha família, né, dos meus avós, meu primo, né, minha irmãzinha que está aqui, meu irmão, então eu vou contar um pouquinho. Então, muitos que não gostam não vão ver esse vídeo, não vão querer saber, mas aqui, né, tá ali no meio tá a cova dos meus avós, né, que é Saturninha, né, Laura. Aqui do lado direito tá o meu tio Francisco, né. Aqui no centro tá o meu primo Everardo e lá do outro lado tá o meu irmão Inácio e no meio tem uma covinha pequena que é como a gente costuma chamar aqui, de uma anjinha, que é da minha irmã adotiva. E aqui para mim tem história de muitas histórias, né? Primeiro com meus avós, que foi quem deu a oportunidade de a gente estar aqui, de ter esse espaço, né, mesmo em família, mas um espaço que, né, são as terras, então não podemos esquecer essas histórias. São histórias de que alguém começou tudo isso, né? E as pessoas podem não entender assim, mas eu entendo. Eles que começou tudo isso para que a gente esteja aqui hoje, para que outros estejam em outra localidade, estejam em outros estados, né? Às vezes em outros países, que eu acredito que não tem, mas eles que começou tudo isso. Então a gente tem que olhar para a história não como uma derrota, como algo que passou e que ficou, né, marcado como algo que só te traz lembranças ruins, mas eu penso diferente. Tudo aquilo que a gente passou aqui, né, que aonde estamos hoje aqui, é história de superação, né, de meus avós que conseguiu isso, que adquiriu essas terras, que com certeza lutou, que fez muito, né, para ter isso aqui, para a gente estar aqui hoje e estar onde está, outros que não estão aqui. Mas eu gosto de lembrar a história dos meus avós,
né? História do meu irmão, meu primo, meu tio. Acho que são histórias que a gente tem que contar, e não só contar, mas lembrar de tudo isso, né? De toda essa história de superação, porque aonde nós estamos, com certeza tem um pouco de cada um aqui, e até mesmo muitos de cada um, né? Eu acredito que meus avós foi um dos pioneiros, né, na nossa história, na história de cada um da família. Então é importante a gente vir e não só ficar triste porque já foi, né, já se foi, mas lembrar de que eles deixou uma história bacana, que deixou algo para a gente dar continuidade. Então isso para mim me alegra muito e não só me alegra e me faz reviver, relembrar o passado que foi difícil, mas ele não me traz tristeza, me traz alegria, mesmo diante de um cemitério, sabendo que eles podiam estar conosco, alguns, né, outros não por causa da idade, e alguns, né, por exemplo, meu irmão, meu tio, meu primo, né, meus avós até também, que costumam ter uma vida longa, e tá conosco, mas como não tá, vamos lembrar de uma forma alegre e feliz, saber que eles fizeram a parte dele. E o tempo deles aqui já foi, então o nosso tempo ainda está sendo, ainda tá acontecendo, então vamos lembrar disso como algo importante que eles deixou, que eles fizeram. Então eu não posso esquecer disso, e eu sou um adepto da história, eu adoro ler história, adoro viver história, e eu não poderia ser diferente em deixar passar a história dos meus avós, meu irmão, primos, tios, sem lembrar. Eu lembro de tudo que eles fizeram, mesmo que você não vê alguma marca que eles fizeram aqui, mas com certeza fez algo para que a gente estivesse aqui hoje. E por isso eu quero dizer que sou grato e sou feliz, mesmo diante do cemitério, sabendo que aqui tá pessoas que podiam estar com a gente e não estão. Eu sou feliz em relembrar a história. Mas é isso, muitos não vão gostar, ou pode até gostar, mas não acham interessante, eu acho. E se possível, é uma história que eu não posso esquecer, né? Não dá para esquecer. E histórias são histórias e enfim, como eu costumo falar, só conta história quem tem. E para a gente ter história tem que fazer, né? É isso aí, é o que eu queria deixar, esse vídeo, esse diálogo né, esse diálogo nessa história falada, e tentar guardar para aqueles que um dia procurar saber que a gente tem toda uma trajetória até chegar aqui. Teve todo um processo, né? Lógico que Deus preparou tudo, mas se você não agir, nós não estaria aqui contando essa história, os nossos entes queridos, aqui enterrado aqui, relembrando a história deles, lembrando o que a gente passou com eles. Eu lembro do meu avô como se fosse ontem, da minha avó. Minha avó era um pouco brava, meu avô mais reservado, meu irmão muito ativo, né? Na família, meu primo muito querido, né? Gostava muito, meu tio não tive uma convivência muito com ele, porque ele distante, né? Mas o pouco que tive, conheci ele um pouco melhor. Enfim, é triste, mas é importante a gente contar a história da família, né? Dos entes queridos. É isso aí.